Vamos lá, quinto ano, finalzinho da página 21. O texto que você acabou de ler pertence ao gênero reportagem. Foi o texto que nós trabalhamos na outra aula, né? Que falou sobre os bares que vendiam ar na Índia. A reportagem é um texto formal, que circula em meio midiático e jornalístico. É assim, são notícias que saem de imediato. Então, aconteceu alguma coisa, faz a reportagem. Descobrir alguma coisa, faz a reportagem. E notifica isso em jornais, tanto na TV como jornais por escrito, internet, cujo objetivo é informar o leitor sobre acontecimentos da realidade de forma mais aprofundada que a notícia de jornal. Esse tipo de texto geralmente é escrito em terceira pessoa do singular e busca ser imparcial, já que seu objetivo é apenas trazer mais informações sobre determinados temas aos leitores. Então, o jornal escrito, como está na imagem aí, ele normalmente vem com informações mais detalhadas, mais aprofundadas do que num jornal na televisão. Porque no jornal na televisão você tem que ser mais rápido, senão se estende muito o programa. Então, eles vêm escrito de forma mais detalhada. Quando fala que ele é escrito em terceira pessoa, a terceira pessoa, os pronomes, eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, a terceira pessoa é o ele, ela ou eles e elas. Então, o que significa um texto em terceira pessoa? Significa que o autor está falando sobre alguém, não está falando sobre ele próprio. Está falando sobre outra pessoa. Então, eu vou fazer uma reportagem sobre uma indústria que abriu. Eu vou fazer uma reportagem sobre um assaltante que assaltou um banco. Então, é sempre sobre outra pessoa que essa pessoa está falando, que esse autor está falando. E quando fala que ele é imparcial, quer dizer, ele não pode colocar a opinião dele aí. Ele não pode dizer se concorda, se não concorda, o que ele acha, não. É simplesmente a reportagem, o fato que aconteceu e pronto. A reportagem é composta da seguinte estrutura. Então, o que tem numa reportagem? Tem a manchete, o subtítulo, o lead e o corpo do texto. Vamos ver o que significa cada coisa dessa. Manchete é o título da reportagem. Ela é escrita geralmente de maneira chamativa, propositalmente para chamar a atenção do leitor e despertar o interesse pela leitura. Então já coloca em letra grande, às vezes escreve tudo em maiúsculo, ou então põe em outra cor, igual tá essa aí embaixo, no número 33. Então a manchete já chama atenção para a pessoa para aguçar a curiosidade dela para ela querer ler. Subtítulo. Geralmente é a complementação do título e serve para acrescentar alguma informação que faltou ao título, ou seja, tenta explicá-lo. O título ele não deve ser muito longo, então ele põe o título, que é uma coisa mais curta, e o subtítulo ele vem detalhar um pouquinho, não é com muito detalhe, mas já vem detalhar um pouquinho mais o que a manchete está falando. Lead é o parágrafo inicial da notícia. Ela contém um resumo do conteúdo da reportagem, de maneira mais objetiva, para que o leitor tenha uma prévia do que irá ler. Então, lead é o primeiro parágrafozinho que vem embaixo desse subtítulo. É como se fosse um resumo do que vai acontecer nessa reportagem. Sem muitos detalhes, mas um resumo simples. Corpo do texto. É todo o conteúdo apresentado de forma completa e detalhada. Nessa parte, o leitor acessará todas as informações sobre o assunto abordado. Então, o corpo do texto é a reportagem em si, todo o assunto de forma mais detalhada. Então, relembrando, manchete é o título, embaixo do título vem um subtítulo, que é um pouquinho mais detalhado que o título. Lead é o primeiro parágrafo onde mostra um resumo da reportagem, do que vai se tratar, do que vai falar. E depois vem o corpo do texto, que é a reportagem em si. Então, nós temos aí o primeiro exercício.
Leia a reportagem a seguir e reescreva a lead, ou seja, o primeiro parágrafo do texto com o resumo das informações principais. Então, o título é Crianças, vício em jogos danifica o cérebro tanto quanto álcool e drogas. Então, essa reportagem vem falar que o vício em jogos é tão prejudicial quanto o álcool e as drogas para uma criança. Na outra página, o Reino Unido tem sido cada vez mais comum os pais procurarem clínicas para tratar compulsão dos filhos por games. Então, os pais já estão procurando ajuda. Então, temos o título aí em vermelho, na 22. Temos o subtítulo, na 23. Temos umas linhas e depois vem o texto. Nessas linhas, você vai criar o lead, que é esse resumo da reportagem. Mas primeiro vocês têm que ler. Leiam a reportagem para depois fazer o lead, tá? Criar nesse campo de linhas aí um parágrafo com um pequeno resumo do que se trata a reportagem. Continua na página 24, né, falando sobre esse assunto. E chegamos na página 25. Você já leu alguma reportagem? Você procura se informar sobre o que acontece no mundo por meio de quais fontes de informação? Vamos conhecer um pouco mais sobre esse gênero textual? O gênero textual que a gente está trabalhando hoje é a reportagem. Para isso, pesquise em jornais impressos ou online algumas reportagens que tenha despertado seu interesse essa semana. Imprima e colhe-a no espaço a seguir. Essa reportagem pode ser sobre qualquer assunto. Então, aí, quem tem impressora em casa pode imprimir. Quem não tem, salva no computador para depois me mostrar. Tá bom? Então, pode imprimir ou então só salva no computador e me mostra. Mas você vai ter que refletir sobre ela. Tudo isso está perguntando aí. Página 26, a última página de português de hoje. Agora que você conhece um pouco mais sobre o gênero reportagem, é hora de produzir. Com base no que foi estudado sobre esse gênero, ou seja, que ele tem toda uma ordem, né? Tem a manchete, tem o subtítulo, tem o lead, tem o corpo do texto, né? Tem todo esse passo a passo. Escreva uma reportagem de no mínimo 15, no máximo 20 linhas. Então, entre 15 e 20 linhas, ele deverá abordar um dos temas a seguir e não esqueça da estrutura e das características. Ou seja, você não pode esquecer que uma reportagem tem a manchete, que é o título inicial, tem o subtítulo, tem o lead, que é esse parágrafozinho com resumo da reportagem, e depois vem a reportagem. Então, você agora vai virar um jornalista, tá bom? Escolhe um desses 3 temas aí, ou você vai escrever sobre o homem e meio ambiente, ou você vai escrever sobre os perigos da dengue, ou você vai falar sobre cultura e lazer. Escolhe um desses assuntos só e cria uma reportagem aí, obedecendo toda aquela estrutura que a gente conversou hoje. Mãos à obra!